alunos! Olá! Hoje na aula de Química, o objeto de conhecimento é a diluição de soluções. Diluição é o processo de acrescentar mais solvente a uma solução. A adição de mais solvente provoca um aumento no volume da solução, contudo, a quantidade de soluto permanece constante. Então, o que vai acontecer é um aumento da massa da solução. A diluição está presente no nosso cotidiano e esse procedimento é utilizado para evitar o peso e o custo do transporte da água, além de permitir que o próprio consumidor controle a concentração em que o produto será utilizado. Então, nós temos alguns produtos que trazem na embalagem o que deve ser feito ou como deve ser feita essa diluição. Então, um produto como sabão líquido, que traz na embalagem como deve ser feita a diluição, ou ainda o suco, que na própria embalagem tem a indicação que deve ser feita uma diluição, a proporção que é utilizada para ter um sabor agradável, o modo de uso, que nas embalagens, que traz qual vai ser a proporção que deve ser utilizada, ok? Na diluição. Então, são vários os produtos que tem no seu rótulo, que tem em seu rótulo o processo, a indicação que deve ser que deve ser feita a diluição e como deve ser feita essa diluição. Em laboratório, da solução aquosa de dicromato de potássio, nesse exemplo, de concentração de 2 mol por litro, é retirada uma alíquota de 5 ml com auxílio de uma pipeta volumétrica. Essa alíquota é a parte do todo e tem a mesma concentração que o todo. Então, essa alíquota de 5 ml é transferida para o balão volumétrico 2, de capacidade de 50 ml. A seguir, completa-se com água destilada até atingir a marca de 50 ml existente no gargalo do balão. Então, neste caso, nós em laboratório estamos realizando uma diluição. A quantidade de matéria de soluto existente na alíquota está também presente na nova solução obtida pela diluição da alíquota. Ou seja, a quantidade de matéria do soluto não se altera. Cuidado, não confunda dissolver com diluir. Ao se misturar o pó para refresco em água e mexer bem, o pó está sendo dissolvido no solvente, neste caso a água. É o que está mostrando aí a situação 1. Foi acrescentado água para dissolver o pó para refresco, ok? E ao acrescentar mais água ao refresco, a solução está sendo diluída, que é o caso aí da situação 2, onde foi acrescentada mais água e com isso nós tivemos uma diluição. Então, na situação 1 nós temos uma dissolução, enquanto na situação 2 nós temos uma diluição. Os termos diluída e concentrada são usados em comparação entre soluções. Então, se eu tenho a solução A e vou comparar com a solução B, eu posso usar o termo diluído ou concentrado. Lembrando que do primeiro pote para o segundo pote, nós tivemos uma dissolução. E do segundo pote para o terceiro pote, nós tivemos uma diluição. E aí, ao comparar a solução A com a solução B, nós podemos dizer que a solução A é mais concentrada que a B, ou que a solução B é mais diluída que a solução A, ok? Então, o termo diluído e concentrado vai ser quando a gente vai usar para comparar soluções. E
nós podemos fazer a operação inversa à diluição. Essa operação é chamada de concentração da solução, ok? Vamos às fórmulas. Bom, tem uma solução inicial e uma solução final, sendo que para a gente obter a solução final, nós colocamos água na solução inicial. E na solução inicial, a concentração em quantidade de matéria inicial é igual à quantidade de matéria do soluto sobre o volume da solução inicial. Para a solução final, nós temos que a concentração em quantidade de matéria final é igual à quantidade de matéria do soluto sobre o volume final. Isolando a quantidade de matéria do soluto nas duas soluções, nós temos que para a solução inicial, a quantidade de matéria do soluto é igual à concentração em quantidade de matéria inicial vezes o volume inicial, e que na solução final, a quantidade de matéria do soluto é igual à concentração em quantidade de matéria final vezes o volume final. Lembrando que o volume final vai ser igual ao volume inicial mais o volume da água. Bom, se nós isolamos a quantidade de matéria na solução inicial e isolamos a quantidade de matéria na solução final, e elas são iguais, então nós podemos dizer que a concentração em quantidade de matéria inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração em quantidade de matéria final vezes o volume final, ok? Eu agora tenho a solução A e a solução B. Vou acrescentar água à solução A e chegar até a solução B. E neste caso, eu vou trabalhar com a concentração em gramas por litro. Então, a concentração em gramas por litro de A vai ser igual à massa do soluto sobre o volume da solução em A. Isolando a massa do soluto, a gente chega que essa massa é igual à concentração em gramas por litro em A vezes o volume de A. Para a solução B, a concentração em gramas por litro de B é igual à massa do soluto sobre o volume de B. Eu vou isolar a massa do soluto e vou obter que é igual a CB vezes VB. Lembrando que neste caso VB é igual a VA mais o volume da água. E se a massa na solução A é igual à massa da solução B, então nós podemos dizer que a concentração em gramas por litro de A vezes o volume de A é igual à concentração em gramas por litro de B vezes o volume de B. Bom, então, nesse quadro, está resumindo as relações que nós podemos utilizar na diluição, seja para a concentração comum, seja para a concentração em mol por litro, como é conhecida concentração molar, como ainda é conhecida molaridade, e como é conhecida ainda como quantidade, concentração em quantidade de matéria. Então, nós temos a relação do título também. Então, para a concentração em quantidade de matéria, a quantidade de matéria inicial do soluto deve ser igual à quantidade de matéria final do soluto. Já para a relação da concentração comum e do título, nós vamos igualar a massa do soluto. Então, a massa inicial do soluto é igual à massa final do soluto, para as duas relações, ok? Lembrando que para a concentração comum vai envolver volume e para o título nós temos a massa total da solução. Ok, então agora vamos aos exemplos. Exemplo 1. A uma amostra de 150 ml de KOH de concentração 20 gramas por litro foi adicionada água suficiente para completar 500 ml. Calcule a concentração em gramas por litro dessa nova solução. Vamos aos dados do exemplo 1. Ele deu o volume inicial de 150 ml, ele deu a concentração inicial de 20 gramas por litro, ele deu o volume final da solução, 500 ml, e o que ele quer é a concentração final. Então, nós vamos utilizar CI vezes VI é igual a CF vezes VF.
onde CI é igual a 20, VI é igual a 150, CF é o que ele quer descobrir e VF é igual a 500. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para os senhores que nesse caso nós utilizamos 150 e 500. Todos dois estão com a unidade em mililitro. Então, se eu mudar essa unidade aqui do 150, eu devo mudar a unidade aqui para o 500. Então, se eu quiser, eu posso transformar mililitro para litro. Aí eu devo transformar mililitro, os 500 mililitros aqui, para litro também, ok? Bom, mas se eu não quiser transformar, eu posso deixar os dois em mililitros, não tem nenhum problema, ok? Então, 20 vezes 150, a gente tem que é igual a 3.000, que vai ser igual a CF vezes 500. Então, isolando o CF, nós temos 3.000 dividido por 500, e a concentração, neste caso, a concentração final, é igual a 6 gramas por litro. Lembrando também que a concentração final, numa diluição, ela vai ser sempre menor que a concentração inicial, ok? Porque a gente está exatamente diminuindo a concentração da solução ao acrescentar o solvente, ok? Vamos ao exemplo número 2. Um laboratorista precisa preparar uma solução 0,5 mol por litro de sulfato de sódio, aproveitando 200 ml de uma solução 0,8 mol por litro do mesmo sal. Calcule a quantidade de solvente que ele deve adicionar à solução de 0,8 mol por litro. Vamos aos dados do exemplo 2. Ele deu o volume inicial de 200 ml, deu a molaridade, ou melhor, a concentração em quantidade de matéria inicial, 0,8 mol por litro. Ele não deu o volume final, ele não deu o volume do solvente que foi adicionado, e ele deu a concentração em quantidade de matéria final, que é igual a 0,5 mol por litro. Então, nós vamos utilizar a fórmula. Concentração em quantidade de matéria inicial vezes o volume inicial é igual a concentração em quantidade de matéria final vezes o volume final. Substituindo os valores, MI vai ser 0,8, o volume 200, igual MF 0,5 e o volume final a gente vai descobrir. Bom, 0,8 vezes 200 é igual a 160, e aí o volume final vai ser 160 dividido por 0,5, então o volume final vai ser de 320 mililitros. Só que ele não quer saber o volume final, ele quer que você calcule a quantidade de solvente que deve ser adicionada à solução. Então, o volume do solvente vai ser igual ao volume final menos o volume inicial. Neste caso, 320 menos 200, que é igual a 120 ml. Ok? Exemplo 3. Calcule a nova porcentagem em massa de ácido sulfúrico se acrescentarmos 600 gramas de água destilada a 400 gramas de água de bateria contendo 38% do ácido. Então, neste caso, a gente vai mexer com o título. E os dados que o exemplo 3 nos forneceu foram a massa inicial de 400 gramas, o título inicial 38%, a massa final, que vai ser o somatório das massas M1 mais M2, ou seja, 600 mais 400, então a massa final vai ser igual a 1.000 gramas, e o título final, que ele quer descobrir o valor. Então, nós vamos utilizar a fórmula, a relação, né, do título, e aí a gente vai substituir os valores. O título inicial, 0,38, nesse caso eu tirei da porcentagem, vezes a massa inicial de 400 gramas, é igual ao título final, que é o que a gente quer descobrir, vezes a massa final, que é de 1.000 gramas. E nesse caso deu 0,152. E eu vou multiplicar
por 100% para encontrar o valor em porcentagem, que o título final nesse caso vai ser igual a 15,2%. Notem que o valor é menor, o valor do título final é menor que o valor do título inicial. E se eu quisesse, neste caso, deixar a porcentagem, não teria problema. Eu poderia deixar os 38 ali, que não teria nenhum problema, eu só não precisaria multiplicar por 100% o título, ok? E já encontraria a nova porcentagem, neste caso. Bom, vamos resolver exercícios. Exercício número 1. Duas situações A e B são representadas a seguir. Analise os dados e julgue as afirmações a seguir. Bom, vamos analisar separadamente cada uma das afirmações. Na situação A, a concentração molar, que é a mesma coisa que concentração em quantidade de matéria, obtida é igual a 0,8 mol por litro. Vamos verificar se é isso mesmo? Então, eu posso fazer a regra de 3, ou seja, eu posso aplicar a regra de 3 ou ainda a fórmula. Se eu for aplicar a regra de 3, 0,5 litros, a gente vai fazer a relação para 0,4 mol, que é o que está indicado na situação A. Bom, se ele quer por litro, então eu vou procurar saber, eu vou calcular para 1 litro. Então, o X aí vai ser igual a 0,8 mol, uma vez que a gente aumentou, né, dobrou o volume, a gente vai dobrar o número de mol também, ou seja, a quantidade de matéria. Se eu não quiser resolver usando a regra de 3, eu posso usar a fórmula. Qual seria essa fórmula? A concentração em quantidade de matéria é igual à quantidade de matéria do soluto sobre o volume da solução. E aí, substituindo os valores, nós temos que a concentração em quantidade de matéria é igual a 0,4 sobre 0,5. Então, a concentração em quantidade de matéria obtida é igual a 0,8 mol por litro. Ou seja, a afirmativa está correta, ok? Vamos analisar a afirmação 2. Na situação B, a solução 1 apresenta a concentração igual a 5 gramas por litro. Mais uma vez, nós podemos ou usar a regra de 3 ou usar a fórmula. Então, ou eu uso um ou outro, certo? E aí, eu vou fazer a relação. 300 ml estão para 1,5 gramas de açúcar. Em 1000 ml, que correspondem a 1 litro, vai estar relacionado com Y. Então, Y, nesse caso, vai ser 5 gramas. 5 gramas em 1 litro de solução, ok? Se eu não quiser resolver utilizando a regra de 3, eu vou utilizar a fórmula. Então, nesse caso, C é igual a massa do soluto sobre o volume da solução, substituindo os valores. M1, 1,5, V é 0,3. Neste caso, eu devo transformar o volume, que está em ml, para litro, ok? Então, eu vou transformar para poder dar a resposta em gramas por litro, certo? Então, 1,5 dividido por 0,3 dá igual a 5 gramas por litro. Ok, então a concentração da solução 1 é igual a 5 gramas por litro e a afirmativa está correta. Afirmação 3. Na situação B, adicionando-se 100 ml de solvente à solução 1, a concentração final na solução 2 será igual a 2,5 gramas por litro. Vamos verificar se é isso mesmo? Antes de tudo, se eu preciso encontrar e ele não deu o volume na solução 2, então V2 vai ser igual a V1 mais o volume do solvente. V2 vai ser 300 ml, que é da solução 1, mais os 100 ml que ele acrescentou aí na afirmação 3. Então, o V2 vai ser igual a 400 ml, ok?
Vou usar a fórmula, a relação da concentração em gramas por litro. Então, C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Veja, eu chamei de 1 e de 2 porque o exercício chamou de 1 e de 2. Eu posso chamar de A e B, solução inicial, solução final, ok? C1 é igual a 5 gramas por litro, que nós já calculamos na afirmação anterior, vezes os 300 ml é igual ao C2, que é o que ele quer descobrir, vezes os 400 ml que nós encontramos ali ao lado. E aí, C2 vai ser igual a 1.500 dividido por 400, C2 vai ser igual a 3,75 gramas por litro. Bom, ele disse que na solução 2, a concentração final será igual a 2,5. Então, essa afirmativa está incorreta, ok? Porque a concentração da solução 2 será igual a 3,75. Então, ficou C, C, E. Exercício número 2. Um estudante realizou uma diluição conforme mostrado na figura ao lado. Supondo-se que a densidade da água, bem como da solução inicial, seja igual a 1 grama por mililitro, qual será o volume de água, então ele quer o volume do solvente, a ser adicionado para que a solução passe a ter concentração de 0,2 mol por litro? Bom, neste caso, se ele está querendo a concentração em mol por litro, então nós devemos calcular a concentração inicial em mol por litro. Para isso, a gente precisa calcular a massa molar do sulfato de sódio. Fui até a tabela periódica, verifiquei que a massa do Na vale 23, multiplico por 2. Verifiquei que a massa do enxofre vale 32, eu multipliquei por 1. E verifiquei que a massa do oxigênio vale 16, e aí eu multiplico por 4. Somando essas massas aí, a gente tem que a massa do sulfato de sódio é igual a 142 gramas por mol, ok? Bom, além disso, eu preciso do número de mols para calcular a concentração em quantidade de matéria. Então, eu considerei aí que N1 é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então, eu preferi calcular separadamente e botei aí, substituir os valores, que a massa do soluto é igual a 7,1, que foi dado no exercício, sobre 142 que eu acabei de encontrar. Então, 0,05 mol. É a quantidade de matéria do soluto na solução inicial. O volume da solução inicial é de 200 ml. Se eu quero calcular a concentração em quantidade de matéria, eu devo transformar os 200 ml para litros, ok? Então, 200 ml é igual a 0,2 litros. E aí, 0,05 mol, eu nesse caso optei por fazer a regra de 3, estão para 0,2 litros. Em 1 litro da solução eu vou ter X. Logo, a concentração em quantidade de matéria da solução inicial é igual a 0,25 mols por litro, ok? Bom, por que eu preciso disso? Para poder saber qual é o volume que foi adicionado de água para chegar até, se foi suficiente, para que a solução passe a ter uma concentração de 0,2 mol por litro, ok? Bom, substituindo os valores, a concentração em quantidade de matéria inicial é igual a 0,25, que eu acabei de calcular. O volume inicial de 200 ml, que neste caso, quando eu estiver aplicando a fórmula da diluição, eu posso deixar em mililitros, posso, e posso transformar para litros, depende dos senhores. Então, eu prefiro deixar em mililitro, então por isso que está ali os 200. Vai ser igual ao 0,20 que foi dado no exercício, 0,2 no caso, vezes o volume final. Então, o volume final vai ser igual a 250 ml. Bom, se eu já tenho o volume inicial e já tenho o volume final, eu posso calcular o volume de água que foi acrescentado, que vai ser 250 ml menos os 200 da solução inicial.
Então, o volume de água vai ser igual a 50 ml. Resposta alternativa B, ok? Exercício número 3. Num balão volumétrico de 250 ml, após a adição de 1 grama de hidróxido de sódio sólido, o volume é completado com água destilada. A solução obtida tem concentração de X gramas por litro, sendo mais Y do que outra solução de concentração 0,25 mol por litro da mesma base. Para completar corretamente o texto citado, deve-se substituir X e Y respectivamente por. E aí o exercício deu a massa molar do hidróxido de sódio, que é igual a 40 gramas por mol. Dados do exercício. Para a solução A, ele deu que o volume é igual a 250 ml, e neste caso eu vou transformar para litros, porque ele deu também a massa. Ele não deu diretamente a concentração em quantidade em gramas por litro. Então, eu devo utilizar o volume em litros, se eu quiser calcular a concentração em gramas por litro, ok? E para a solução B, ele deu que a molaridade, ou seja, que a concentração em quantidade de matéria, é igual a 0,25 mol por litro. Então, em A, eu vou calcular a concentração em gramas por litro, que vai ser M1 sobre V, e neste caso, 1 dividido por 0,25. Eu devo colocar o volume em litros aí. E a concentração em A vale 4 gramas por litro. Bom, eu não posso comparar grama por litro com mol por litro, eu tenho que comparar sempre com a mesma unidade. E aí, na aula anterior, vocês aprenderam sobre a relação entre as concentrações. E uma das relações foi que a concentração em gramas por litro é igual à concentração em mol por litro vezes a massa do soluto, massa molar do soluto, desculpem. A concentração em quantidade de matéria vai ser a concentração em gramas por litro sobre a massa molar desse soluto. Então, CA vale 4, a massa molar, o exercício deu 40, e agora sim eu encontro a concentração em quantidade de matéria, que é igual a 0,1 mol por litro. E aí eu posso comparar. 0,1 mol por litro é mais concentrada ou mais diluída que a solução B? Então, vai ser mais diluída. Logo, a resposta é a alternativa D, 4 e diluída. Exercício 4. Uma solução de amônia em água é chamada de hidróxido de amônio devido ao equilíbrio. E aí está o equilíbrio aí, NH3 mais água, íons amônio mais OH-, íons hidroxila. A densidade de uma solução concentrada de hidróxido de amônio, que contém 28,5% massa-massa de amônia, é 0,895 gramas por mililitro. Calcule o volume desse reagente que deve ser diluído para preparar 300 ml de uma solução de amônia 0,25 mol por litro. Dados do exercício. O título, 28,5%, que a gente vai tirar da porcentagem, então divide por 100, 0,285. A densidade, 0,895 gramas por ml. E, neste caso, nós encontramos também a massa molar da amônia, que vai ser 17 gramas por mol. Ele não deu o volume inicial e da solução final ele deu a concentração em quantidade de matéria, que vale 0,25 mol por litro, e o volume final de 300 ml, ok? Mas, para isso, a gente precisa encontrar a concentração em quantidade de matéria inicial. E aí eu vou usar outra relação entre concentrações. Substituindo aí os valores, e lembrando que o μ está multiplicando a densidade, porque a densidade está em mililitros, e eu preciso que ela fique em litros, eu tenho que
a concentração em quantidade de matéria vai ser igual a 0,285, que é o valor do título, vezes 0,895, que é o valor da densidade, vezes 1000, para transformar para litros, sobre 17, que é a massa molar. Então, a concentração em quantidade de matéria inicial vale 15 mol por litro. Aí sim eu vou aplicar a relação da diluição para a concentração em quantidade de matéria. Substituindo os valores, MI por 15, que a gente acabou de encontrar, é igual ao VI, que ele quer saber, ou vezes o VI, que é o que ele quer saber, é igual a concentração em quantidade de matéria final, 0,25, vezes o volume final, que é de 300. Ok? 300 ml. Nesse caso eu posso deixar em ml. O volume inicial vai ser 75 dividido por 15. O volume inicial é igual a 5 mililitros, ok? Então, a alíquota ou que deve ser retirada é de 5 mililitros. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção dos senhores e até a próxima.